Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa jornada 2 convidados, não um só entrevistado, mas 2. A Geise e o Abílio Diniz. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Helena. Um prazer estar com você. Gratidão, Helena. Muito obrigada pelo convite. É ótimo que a gente vai aprender a conversar em 3 por Skype, porque já é difícil, né? A gente está sempre aprendendo a conversar, como é que funciona a dinâmica, a hora que a gente vai para o online com 3 devices, mas vai dar tudo certo. Estou muito confiante de conversar com vocês e contar que eu sou ouvinte do podcast que vocês têm dentro do portal Plenai, que é o podcast Plenai, que teve uma primeira temporada muito bonita com histórias inspiradoras de algumas pessoas que, inclusive, a gente já conversou aqui no Jornada da Calma também, mas eu gostei muito que vocês terminaram a temporada falando de vocês, falando do relacionamento de vocês e de como o pilar de relacionamento é importante quando a gente está pensando numa vida plena, numa vida que seja feliz e longeva. Eu queria perguntar sobre essa decisão de certa forma, expor também, né? É contar um pouco mais de vocês como pessoa física. Quem foi dos 2 que teve coragem e falou, não, vamos lá, a gente tem que falar da gente? Olha, eu posso começar, Helena, com a tua pergunta, da decisão de falar, de me expor a minha vida íntima, a minha vida pessoal. Eu há muito tempo defini o meu propósito nesse mundo, um propósito muito claro. Primeira coisa, eu quero ser feliz. Segundo, eu quero aprender e depois compartilhar. Então, dentro do propósito de aprender e compartilhar, tudo aquilo que eu vou vivendo, tudo aquilo que eu vou aprendendo na vida, todas as coisas que eu busco, todas as curadorias que eu faço, então, para buscar coisas novas, coisas importantes, para trazer uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida mais feliz, eu quero compartilhar com as pessoas. E essa, então, é a ideia. Não importa então, se nós estamos nos expondo, se nós estamos colocando a nossa vida assim, publicamente, não tem importância, desde que isso resulte em coisas boas para as outras pessoas, faça com que elas meditem sobre as coisas que aconteceram conosco e aquilo que nós vivemos, e aí façam suas escolhas, porque sempre a escolha é da pessoa que vai decidir o que fazer. Você perguntou como surgiu, e o nosso time, a Lígia, a Angélica, elas nos provocaram, falando assim, eu acho que nada mais bacana vocês contarem a história de vocês. E no primeiro momento, realmente foi assim, falou, puxa, mas isso é uma exposição. Mas aí a gente pensou bem, falou, mas é uma exposição para o bem, porque à medida que a gente também está convidando outras pessoas a contarem suas histórias em cada pilar, a gente falou, ia ser super bonito a gente também abrir, né, essa primeira temporada falando da gente. E o resultado, nós achamos que ficou super bacana, e é muito legal a gente falar da gente e depois a gente ouvir a nossa própria história. Então isso também traz, é um alimento, né, onde a gente acaba revalidando também valores que a gente tem, e ao ouvir a nossa história, a gente só tem mais certeza daquilo que a gente quer para frente. Então acabou sendo um presente para nós mesmos isso. Isso que você falou, Geise, da gente falar e depois a gente ouvir, é muito curioso, né? Porque a gente vai contando histórias sobre a gente pra gente mesma ao longo da vida, né? E muitas vezes com história de casal tem isso, tem um folclore que a gente cria, né? Sobre o momento que a gente se conheceu ou o momento que a gente decidiu ficar junto. E quando, na verdade, toda essa conversa aqui surgiu de uma participação primeiro do Abílio na coluna Natal Felicidade, quando a gente tinha conversado, ele tinha me falado desse momento em que abriu uma porta do elevador e tudo mudou porque você estava lá dentro. Enfim, ali não era o tema na coluna para a gente explorar mais, mas eu fiquei com essa curiosidade de falar, nossa, é tão simbólico, né, abrir uma porta e tantas coisas mudarem, e a hora que você colocou isso no episódio também, sobre como um olhar que de repente mudou e 2 pessoas que ficaram de frente dentro de um elevador e a vida toma outro rumo depois daquele momento, né, e foi bem esse ponto que o Satyanata, depois que, enfim, sempre traz uma reflexão no final do episódio de vocês, falou sobre esse ponto de abertura, e eu acho isso, quando a gente está falando de relacionamento, muito importante, né? Qual que é o nosso nível de abertura? E às vezes vem com um pouquinho de medo também, né, Geise? Muitos, né? Porque naquele momento também eram outras situações, né? Para mim, uma relação que eu era funcionária também, não entendia direito ainda nada do que estava acontecendo. Mas desse momento até, de fato, nós
ficarmos juntos, teve um longo período de conhecimento, né, de nos conhecermos, de muitas conversas. Então, acho que foi uma consolidação, a relação foi se consolidando e crescendo ali, né, isso aí já faz 20 anos. Então, é uma história bem bacana. E o Abílio agora dá conselhos amorosos, né, Abílio? Se você quiser encontrar o amor da sua vida, ande bastante de elevador na empresa, não é? Olha, exatamente isso que eu falo. Quer dizer, eu tenho o meu filho mais novo, vamos, que eu chamo da primeira geração, porque eu fui casado 2 vezes. Quer dizer, eu tenho 2 filhinhos pequenos agora com a Geise, mas tenho 4 filhos do primeiro casamento. Né? Esse meu filho caçula do primeiro casamento está com 50 anos. Sabe? Aí, durante um bom tempo, ele estava solteiro, estava sem ninguém e tal. E aí, não sei, pai, não encontro ninguém e tal. E aí, o que eu disse para o Pedro? Faz o seguinte, né? Entra em elevador, entra e sai de elevador, entra em prédio, entra num, sai no outro, coisa e tal. De repente você vai encontrar. Quer dizer, o que eu passo assim para as pessoas, elevador é ótimo. Acho muito bom. Eu acho legal quando a gente pensa num relacionamento que vem junto com o projeto. Eu queria saber um pouquinho sobre o nascimento do Plenai, quando vocês definiram quais eram os pilares. Que muitas vezes as pessoas falam assim, para um relacionamento dar certo tem que ter metas em comum, tem que ter projetos em comum, mas muitas vezes são coisas que a gente não conversa, né? Mesmo antes de um casamento, que é um contrato ali, né, social, a gente não explicita muito o que está nas letras miúdas, né? Olha, eu acredito nisso eu não acredito, isso eu topo, isso eu não topo. Só que eu fiquei pensando que a hora que vocês definiram pilares tão claros para um projeto conjunto que é feito por vocês dois, tinha que partir de uma conversa também sobre quais são os pilares importantes para vocês. Isso já era uma conversa antes do Plenai? Quais são os valores que são mais importantes? Os pilares, na realidade, quem criou esse termo, quem construiu os pilares fui eu. Desde o meu primeiro livro, que eu fiz o lançamento em 2004, eu conheci a Geise já, quando eu fiz o lançamento, nós nem estávamos casados ainda. Eu fiz o lançamento em maio, nós nos casamos em dezembro de 2004. Mas quando eu fiz o livro, eu já tinha definido os meus pilares. Eu costumo dizer que eu tenho meus valores. Os meus valores é como se fosse a estrada da vida, o balizamento para essa estrada da vida. É por onde eu ando. Tá? Os valores são honestidade, ética, humildade, disciplina, determinação e garra. Tá? Esses são os meus valores, tá certo? Agora, onde é que eu me apoio para andar nessa estrada? Eu me apoio nos meus pilares, né? Que são aquilo que depois viraram os pilares, um pouquinho modificado, viraram os pilares do plenário. Mas os pilares originais, eles vieram da minha construção. E depois, ao longo do tempo, eu e a Geise fomos construindo realmente os pilares do plenário, aquele que nós dois estávamos. É praticamente dar um outro nome e juntando, alguns e acrescentando mais a 2 pilares muito claros, que é o do propósito e o do contexto, tá? Que são pilares muito importantes que nós acrescentamos nos pilares do plenário. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho disso também. É muito interessante isso, porque a pessoa não nasce, né, com esses pilares tão claros. E ao longo da vida, o Abílio conseguiu dar nome a essas atitudes que ele tem na rotina dele, no dia a dia. E quando ele dá nome para isso é engraçado, porque aquilo que a gente faz diariamente, você consegue quantificar, você consegue saber, então tá bom, eu faço isso, ou aqui eu deixei de fazer tal coisa. Ao longo do tempo, esses pilares foram sendo verdadeiros para mim também. Então eu comungo pelo fato de ter convivido, né? Eu convivo com isso foi fazendo parte da minha vida e fazendo sentido também, porque não adianta também fazer parte e não fazer sentido, porque daí não ia ser verdadeiro. E isso, então eu pratico esses pilares, né, que hoje a gente consegue dar nome, mas eu acho que tem muita gente que pratica também e às vezes não dá nome, não nomeia. Então essa para mim foi um presente assim que o Abílio me trouxe também disso, dessa vida muito saudável, com qualidade e que conectou a gente, né? Algumas coisas ele trouxe muito mais fortes do que às vezes eu nem tinha, por exemplo, esse cuidado com o corpo, de atividade física, eu não fazia absolutamente nada, né, antes. E então foi um aprendizado também. Por outro lado, a questão da espiritualidade,
eu já vinha com isso muito forte desde criança. Então, quando a gente se junta, e ele que já tinha isso forte, isso só potencializa, né? Então, acho que o encontro é muito rico. E aí a gente resolve fazer muito, muito puxado até então pelo Abílio, né? Porque você perguntou como que ele nasce. Ele nasceu no aniversário do Abílio, quando ele fez 80 anos, e a gente fez uma comemoração lá em Portugal, que era um símbolo fazer em Portugal, porque os pais dele são portugueses, e a gente falou, puxa, e ele tinha falado antes, que ele falou assim, eu só quero comemorar meus 80 se for de um jeito que é o meu propósito, que eu quero aprender e quero compartilhar, e sobre esse tema da longevidade. Então, aquilo ajudou também a gente formatou um evento com várias palestras de pessoas altamente renomadas, muitos professores de universidades americanas, inglesas, e era um time incrível, e a gente saiu de lá, de um evento que foi um misto de palestras e de festa, porque a gente teve parabéns também, né? Tem que ter. Teve shows, teve jantares, então foi muito festivo, foi muito alegre e teve muito conteúdo bom. O final disso, as pessoas que estavam lá, que a grande maioria amigos e familiares, eles falaram, eu fui tão impactado positivamente com aquilo tudo, que façam mais, deem continuidade, como que a gente pode ter acesso ao que foi falado, como que a gente pode ter mais informações. E aí a gente saiu de lá querendo fazer mais, e um ano depois a gente lançou a plataforma do Plenai, num outro evento no Teatro Santander, em maio de 2018, e foi lindo também, porque a gente fez um pocket do que foi Portugal, foi um dia inteiro, né, de palestras também, que foi muito bacana, e consolidando ainda mais os pilares e a própria marca Plenai como esse hub de conteúdo, onde a gente tem essa preocupação e esse desejo, na verdade, de levar informação e conhecimento de diversas formas, para que toquem as pessoas de diversas maneiras, para que elas sejam impactadas e possam até fazer mudanças de hábitos para uma vida mais saudável e, consequentemente, mais longeva. Então, em resumo, o Plenai nasce lá em Portugal. Nossa, mas é um nascimento que em pouco tempo já deu muitos frutos, né? Isso é muito bom. Eu fico pensando até sobre o próprio Jornada da Calma, que eu acho que a gente está num momento em que o vocabulário sobre bem-estar está mais na boca de todo mundo. A gente tem falado mais. A palavra propósito, que às vezes a gente acha até que já esvaziou um pouco de tanto do que a gente falou, mas as pessoas estão pensando nisso. Por que eu faço o que eu faço? Para quê? Para quem? Como é que eu cuido das pessoas ao meu redor e não só de mim? Como é que eu invisto nos meus relacionamentos? E eu acho lindo, assim, eu acho maravilhoso que isso esteja acontecendo e florescendo em tantas frentes. Mas às vezes eu me pergunto, como é que a gente vai dar conta de todo mundo? Hoje de manhã, por uma coincidência, enfim, eu fui chamada para participar de uma reunião que estava tentando estabelecer pilares para um evento que vai cuidar de saúde e de bem-estar. E aí tinha uma pergunta que o que você imagina para o futuro? Como você visualiza um futuro? E eu fiquei pensando, tinham 30 pessoas na reunião, eu falei, nossa, como é que a gente vai conseguir se entender aqui os 30, a visão de todo mundo, para a gente construir uma coisa que seja legal para o que as pessoas precisam, não só porque eu quero dizer que é legal ou que é legal para mim, mas o que é legal para o outro. Como é que funciona essa troca com o leitor ou com o ouvinte, com a pessoa que está do outro lado, para entender, eu acho que isso tem a ver com o contexto, talvez um pouco, mas para entender de onde essa pessoa está vindo e aonde ela pode chegar. Porque é fácil a pessoa falar, ainda mais a hora que tem Diniz no sobrenome, né? Ah, mas para vocês é fácil, mas na minha vida é muito diferente da vida de vocês. E não é assim, a gente está falando de coisas que podem fazer parte da vida de todo mundo, só que os pontos de partida são diferentes. Como é que é essa questão do contexto e de ouvir de onde todo mundo que está acompanhando o portal e acompanhando o conteúdo está saindo, de onde essa pessoa está vindo para chegar nessa temática? Como as pessoas recebem aquilo que a gente está falando, né? Às vezes não é muito fácil, tá? Que as pessoas recebam bem, né? Porque toda coisa que demanda um esforço, né? As pessoas relutam em aceitar.
no meu propósito, eu coloquei claramente a decisão de aprender e de compartilhar. Agora, essa ideia do compartilhamento, ela não é apenas um compartilhamento sem uma expectativa de alguma coisa. Tá? Esse compartilhamento tem a expectativa ou a esperança de que aquilo seja um gatilho para que as pessoas se conscientizem de certas coisas e passem a fazer melhor para si próprias. Só que muitas vezes esse gatilho não instala, não faz barulho, quer dizer, e as pessoas relutam em aceitar certas coisas. Quando você fala, por exemplo, um dos pilares, o primeiro pilar do plenário, que é o corpo engloba dos meus pilares, tá? Atividade física e a alimentação saudável. Quando você fala da parte corpo e você recomenda às pessoas que façam atividade física e que persigam uma alimentação saudável, pratiquem uma alimentação saudável, muitas vezes as pessoas, aqueles que não têm o hábito de fazer atividade física, dizem, mas que chato, não preciso disso, não sei o que tal. Então, é difícil, quer dizer, às vezes você fazer aqueles que não colocam dentro de si essa necessidade de fazer eles compreenderem que precisam fazer alguma coisa. Às vezes tem que explicar muito. Tá? Eu digo muito às pessoas, você tem 30, 40, 50 anos agora, você tem que escolher como é que vocês vão subir escada quando tiverem 60, 70, 80, porque essa é a realidade da vida. Essa é a realidade da vida. Então não é só para o dia de hoje, tá? Não é só para você praticar uma atividade física e se sentir melhor. É você pensar que hoje você tem uma expectativa de vida muito maior do que você tinha anos atrás. E que essa expectativa de vida precisa ser de uma vida, realmente uma vida agradável, uma vida gostosa. Porque envelhecer é uma certeza. Agora, envelhecer com qualidade, tá? De envelhecer bem, é uma escolha. As pessoas têm que escolher. Agora, você colocar isso para as pessoas e fazer eles compreenderem, principalmente quando as pessoas estão fortes, saudáveis, aos 40 anos, ela me enche chato, me fala de atividade física, me fala de alimentação saudável, eu não gosto disso e tal. Só que essa é a realidade da vida. Então, muitas vezes eu tenho a consciência de que eu preciso tomar cuidado da maneira como eu estou falando, da maneira como eu estou colocando, tá? Para que as pessoas, enfim, realmente, para que esse gatilho detone dentro das pessoas sem machucá-las, sem que isso se torne uma coisa ruim. Porque uma coisa que eu falo sempre, eu detesto sacrifícios. Detesto sacrifício. Não pode ser sacrifício. O negócio de você levantar de manhã, fazer esporte, não pode ser sacrifício. Eu reconheço que muitas vezes não é uma coisa gostosa, não é uma coisa legal. Você no frio, você está frio, não sei o quê, você vai levantar de manhã mais cedo, vai estar debaixo das cobertas, vai levantar de manhã cedo para fazer atividade física. Não é legal, tá? Mas o bem-estar que isso pode te dar, naquele momento e depois para frente, tá? A qualidade de vida que isso pode te dar para frente, vale a pena que as pessoas façam isso. Agora, não é muito fácil que as pessoas compreendam. É mais fácil, então, quando você fala mesmo de relacionamentos, quando você fala até de contexto, ou até de propósito, quando você explica bem por que as pessoas devem ter um propósito na vida. Então, você explica isso, e hoje tem empresas que ajudam empresas a fazer o seu propósito, a criar o seu propósito, tá certo? E tem livros sobre o propósito. Tá? Mas quando você tenta explicar isso de uma maneira muito, muito simples para as pessoas, tá? Que simplesmente o seguinte, nós, no mundo, existem mais de 7 bilhões de pessoas. Dentre esses 7 bilhões de pessoas, nós somos uma pessoa só. Então nós não somos ninguém, porque somos 1 em 7 bilhões de pessoas. Não, nós somos únicos. Porque somos só nós, quer dizer, ninguém nos substitui. Nós somos 1 entre 7 bilhões, mas somos únicos, porque ninguém vai me substituir, ninguém vai substituir o Abílio, ninguém vai substituir a Helena, ninguém vai substituir a Geise, pode substituir o que nós fazemos, não aquilo que nós somos. Então, se nós somos únicos, nós temos que ter uma ideia para essa vida, o que nós vamos fazer, qual é o nosso propósito, qual é a nossa estrada, para onde nós vamos, o que nós vamos deixar, o que nós vamos marcar nessa vida que nós estamos aqui. Daí nasce o propósito, sabe? O meu é muito simples, tá? Eu quero ser feliz, eu quero aprender e quero compartilhar. Quando se explica isso didaticamente, assim, olha, você vai estudar propósito agora e dá um livro de 300 páginas para o cara joga o livro de lado. Então, tem que, às vezes, com coisas simples, tentar colocar na cabeça deles coisas que são importantes para eles levarem para frente.
você trouxe o ponto que esse assunto está em pauta. E ele realmente está. A gente tem sentido muito isso, que as pessoas estão cada vez querendo falar mais desse assunto, mais interessadas. Pode ser que neste ano, muito pelo que a gente está vivendo, dessa crise mundial com o Covid, que trouxe, né, medos para todo mundo. Então, eu sinto que as pessoas que estão na nossa comunidade do Plenai, elas estão muito engajadas. E é uma comunidade que ela cresce organicamente. Então, isso que é o mais bacana. E ela divulga, ela pergunta, ela quer realmente mais. E com isso faz com que a gente também vá atrás, a gente busque cada vez mais pesquisas, estudos que mostrem essa importância da relevância dos nossos pilares, porque isso também vai consolidando mais, né, cada vez mais essa crença que a gente tem, porque a gente acredita que para você realmente atingir a longevidade, mas antes disso você viver bem, porque a gente não está preocupado só lá na frente, a gente está preocupado com hoje, com a vida que a gente leva. Então essa questão da saudabilidade, tanto do corpo, da mente, das relações, da vida, ela é um processo integral, né? A gente não fala assim, não, eu preciso comer direito. Não, eu preciso só treinar, preciso fazer ginástica, cuidar do meu corpo. Não. Então, assim, é um mix de coisas que levam a gente a chegar melhor lá na frente e viver melhor hoje, né? Então, tem um lado que é bem rico, porque é uma troca, porque ao mesmo tempo que a gente está entregando isso para essa comunidade, que a gente espera cada vez mais que ela cresça, a gente também está recebendo em trocas de assim, o que eu quero mais, o que isso aqui estimula a gente também a aprofundar em outras frentes, né? E a gente também está em alguns canais, porque tem gente que a gente entende que gosta de ler, tem gente que não gosta tanto de ler, então não se aprofunda tanto no conteúdo, mas gosta de ouvir. Então, por isso que a gente também foi para o podcast. E o nosso formato de ir para essa narrativa na primeira pessoa, ele está sendo bem bacana também, porque a gente ouve uma história contada por si só, né, pela pessoa. E eu, né, te dei o meu exemplo, mas a gente tem alguns exemplos de pessoas que fizeram e que, muito emocionadas, falaram para a gente: muito obrigada por permitir eu contar a minha história e eu ouvir a minha história. Emocionadas, assim. Então é maravilhoso, né, isso. E a nossa segunda temporada tá bem bacana também, Helena. Então vai sair... Quero spoiler. A gente vai dar spoiler, então. Dia 14 de setembro, a gente lança a segunda temporada. E no Pilar Propósito, nós vamos ter a Ana Cláudia Michels, que era modelo e foi fazer uma faculdade de medicina, então é uma história super bacana. No Pilar Corpo, a gente tem o Rodrigo Mendes. No Pilar Contexto, a gente tem o Celso Ataíde, fundador da CUFA. No Espírito, a Fernandinha Souza, atriz. No Pilar Mente, o José Papa Neto. E no Pilar Relações, a Mariana Kupfer. E fazendo a análise disso tudo, trazendo um ponto de vista para que a gente faça uma reflexão mais aprofundada, dessa vez a gente tem o Dr. Vitor Stirnemann, que quem ocupou esse papel na primeira temporada foi o Satya Nata, né? Então a gente está inovando também para testar também outras vozes, outro nível de conhecimento. Então nós estamos com uma alta expectativa para a segunda temporada. E a terceira já está no forno. Pronto, já tem muitas, mas eu acho muito gostoso isso que você falou sobre diferentes formas de aprender, e eu entendi que para mim o aprendizado pela voz faz muita diferença, porque eu escuto a outra pessoa e parece que vem junto com o que a pessoa está contando, vem a emoção do que ela está contando e do que ela está sentindo e o aprendizado que ela está tendo enquanto ela está contando, isso para mim parece que chega mais fácil. Mas quando a Bili estava falando de idade, eu fiquei pensando nisso, que a nossa relação com o tempo, ela é muito esquisita, né? Porque se eu falar agora como é que eu vou estar aos 83 anos, parece que a cabeça não alcança. Parece que você imagina médio, assim, não vai dar tudo certo, mas eu não me preocupo exatamente com o que eu estou fazendo hoje, que tem a ver com quando eu tiver mais de 80.
E nisso eu acho que a gente tem uma dificuldade de ouvir, porque parece que a gente coloca uma trava e você fala, não, eu não sei. E é uma relação curiosa que a gente tem com o tempo. Eu não sei como é que, talvez se é mais claro para vocês, mas é essa coisa de que às vezes o tempo parece que ele se encurta e ele passa muito rápido, e agosto, que é um mês que todo mundo fala, nossa, agosto demora tanto para passar, agosto de 2020 parece que passou rapidinho. Você fala, nossa, nem vi, de repente já passou o mês. Mas 2020, como ano, a gente vai falar, nossa, demorou muito tempo. E na nossa vida a gente tem também isso em relação às idades, né? Tem claro para você, Geis, por exemplo, como você pensa os meus anos futuros, como eles vão ser? Tem uma visão mais clara? Como é que é? É muito interessante, porque eu e o Abílio, a gente tem 36 anos de diferença. Então, até para esse momento todo que a gente está aprofundando no Plenai, eu venho de um lugar muito diferente do lugar que ele vem. E é tão complementar porque nessa jornada inteira, na nossa caminhada juntos, eu acompanho isso com ele. Então, toda a perseverança, a dedicação, e ele é extremamente dedicado, ele tem uma disciplina incrível, porque ele se alimenta corretamente, ele faz exercícios. Assim, o dia que ele não faz exercício, que ele não vai para a academia, porque realmente ele não está bem. Né? Porque é uma dedicação, uma disciplina invejável e admirável. Então, eu me coloco num lugar de falar assim, eu simplesmente quero chegar nos 83 como ele está. Eu não sei se eu estou fazendo o suficiente para chegar lá, eu espero que sim, mas e ele é um conjunto de coisas, né? Porque ele faz tudo, ele trabalha pra caramba, ele mantém a mente muito ativa, ele faz aula de francês, ele faz questão de manter conversação em inglês, então ele lê muito. Então, uma pessoa que está antenada, ele toma também assim, a iniciativa de entender com as crianças os movimentos que eles estão trazendo agora, né? Então, ele não está à parte. Então, são tantos exemplos que eu vivo no meu dia a dia que passam a ser tão normais e que, felizmente, eu me dou conta disso. Então, isso tem me ajudado muito, inclusive a falar do tema de longevidade, não do fato de eu estar nesse lugar, né, como ele... Tenho esses 83 anos tão bem, mas pelo fato de estar convivendo com alguém que não é assim no lugar do meu pai, é o lugar do meu parceiro, né, do meu companheiro, do meu marido. Então é o lugar que eu sempre falo, né, que nós somos 50-50. Ele pode ser o Dr. Abílio para muitos, mas aqui para mim ele é o Bilo e nós somos 50-50 na nossa vida. Então eu comungo disso com ele e é uma riqueza assim, sem tamanho, que felizmente, graças a Deus, eu consigo absorver isso e viver isso, tirar o melhor disso tudo. Olha, Helena, você perguntou sobre a relação com o tempo, né? A relação quando você faz projeções para o futuro. E para mim, até às vezes, é muito estranho pensar numa pessoa com 83 anos. Como é que é a relação dessa pessoa com o tempo e quais são os seus pensamentos para o futuro? Aí eu vou dizer para você o seguinte, muitas das coisas que eu faço, mesmo o meu propósito de aprender e compartilhar, ele tem uma razão de ser. Eu tenho uma espiritualidade muito forte. Eu acho que a coisa mais forte que o Abílio tem... muita gente pergunta, por que esse cara tem? Eu não tenho nada de normal. Não sou mais inteligente que os outros, eu não sou mais capaz, não é nada. Eu sou uma pessoa normal. Tá? Agora, se tem uma coisa que é muito forte, é a minha espiritualidade. E a minha fé em Deus. Isso é minha força, desde sempre, desde pequeno. Eu acho que Deus tem sido um tremendo amigão comigo nessa vida, mas um tremendo amigão, tá? Porque eu não estou sempre nessa situação que eu estou agora. Eu já tenho momentos muito difíceis da minha vida. Passei com coisas realmente muito difíceis, o meu sequestro, foi um negócio assim, terrível. E, enfim, Deus tem me tirado de cada enrascada, tremenda. Ele tem sido um amigão comigo. Em várias coisas. Tá? E eu preciso retribuir um pouco para esse amigão. Tá? O que eu posso fazer? É sendo também um tanto quanto amigo
das pessoas que estão em volta de mim. Tá? Não só o meu pequeno círculo, a minha família, coisa e tal, mas as pessoas desse mundo, então, quer dizer, com quem você compartilha, então, que estão aqui com você. E por isso que eu falo, eu tenho esse propósito de compartilhar, eu tenho essa missão de compartilhar e fazer com que as pessoas acreditem e detonem o gatilho, comecem a fazer coisas boas. Agora, tem uma coisa na minha vida, na ligação com o tempo, que aí eu tenho que agradecer a Deus também. O fato de eu ter conhecido a Geise com mais de 60 anos e de casado com ela e de ter 2 filhos pequenos. Helena, isso dá uma força que não tem tamanho. Você escutar, nós estamos agora aqui, nós estamos na nossa casa na praia, nós estamos aqui, estamos só os 4. Eu, ela, a Rafaela, de 14 anos, e o Miguel, de 10. As nossas conversas na mesa, você aprender com as crianças, tá? Aprender com a Geise, tá? Que tem uma cabeça muito parecida com a minha, mas na realidade, ela falou 36, mas acho que é 35, arredondando, porque nós vamos fazer o 135, depois um dia nós vamos fazer o 165 lá na frente, enfim, não é que é uma cabeça completamente diferente, mas é uma cabeça com um outro viés, até um viés que veio pela vida dela. Quando ela era adolescente, eu já era uma pessoa adulta, então tem aí umas coisas que entram dentro da gente que são diferentes, sabe? Mas com essa convivência me dá, quer dizer, uma força muito, muito grande, muito grande. Eu já estive pensando, se eu não tivesse me separado da minha primeira mulher, que tem exatamente a mesma idade que eu convivo muito bem com ela, tenho uma relação ótima. Se eu tivesse continuado casado, será que eu tinha essa força e essa disposição e essa abertura? Você não sabe o que é para mim, conviver com criança de 14 anos, escutar minha filha, ter as ideias dela, e que são ideias incríveis, inclusive sobre o momento atual, como é que as pessoas são, essas questões que vamos dizer assim, que o mundo debate, questões atuais, tá? De discriminação, ouvir o que eles falam é realmente uma coisa muito, muito importante. Agora, na relação com o tempo, o que você, com 83 anos, o que você vai esperar, então? Olha, eu quando eu fiz 80 anos, nós estávamos até aqui nessa casa na Baleia, né? E acho que reunimos uns amigos e tal, e eu, na hora de apagar a velhinha lá, eu peguei e falei umas palavras para eles, e eu disse, olha, tudo bem, mas quando você chega nessa idade, assim, você começa a ver o muro lá na frente, né? Não sei qual é a distância, então você começa a ver o muro. E eu passei, assim, talvez 1 ano ou 2, né? Pensando um pouco que eu já estava vendo o muro. Mas depois, por várias coisas que foram acontecendo, inclusive na minha vida, inclusive coisas de físicas, de esporte, eu consegui superar. Eu estava esquiando mal, eu adoro esquiar. Eu peguei e resolvi fazer um programa de treinamento incrível. Então, esse ano esquiei muito, muito bem. Então, você consegue superar, inclusive, coisas físicas. Sabe? Teve um dia que eu cheguei para a gente e falei, sabe o que eu estou sentindo? Daqui para frente é tudo igual. É tudo igual. Né? Porque certas coisas que vão te acontecendo com essa, eu senti que fisicamente eu estava um pouco deficiente para um esporte que eu adoro, continuo praticando, sabe? E eu vou lá e eu faço um treinamento especial e eu consigo. Daqui para frente é tudo igual. Eu não penso quando é que vai terminar. Eu pintei esse muro de branco para desaparecer lá na frente, para não poder ver. Então, não tem. Eu não fico pensando. Então, a gente tentamos com as crianças, porque nós temos a nossa vida programada no ano que vem. Tá? Coisas gostosas, evidentemente. Esse ano nós ficamos reclusos, nós temos algumas viagens que nós íamos fazer esse ano, não fizemos, mas já estamos remontando tudo para o ano que vem. Tá? Estamos pensando em fazer um plenário, se chamou inicialmente Plenitude, que nós fomos para Portugal, para Síria. Tá? Estamos pensando em fazer um novo plenário, um novo Plenitude, que nós fizemos. Eu fiz 85 e ela 50, ela também vai fazer 50. Tá? Então também não sou só eu, também vai fazer 50. Então, sabe, eu começo a olhar para tudo isso aqui. Não tem que pensar. Não tem que pensar. E aí eu penso o seguinte: o que eu peço para Deus? Eu só peço para Deus o seguinte: protege a minha saúde e protege a minha família. O restante deixa que eu vou buscar. E eu vou fazer a minha parte.
Então, eu procuro protegê-los ao máximo, tá certo? E na questão da minha saúde, eu procuro fazer as coisas certas, inclusive atividade física, todas as coisas que eu faço, são todas as coisas que fortalecem a minha saúde. Então, aquilo que eu não conseguir fazer, Deus me ajuda. O restante, então, vai em frente. Então, eu não penso. Eu cheguei a pensar, logo depois que eu fiz 80, eu ficava pensando, e o muro? Acabou. Então, não estou mais vendo muro nenhum. Então, quer dizer, viver o dia a dia, viver bem, viver feliz. Isso que é importante. Você tem que viver feliz hoje. O que você viveu feliz hoje, ninguém te tira mais. E sempre aprendendo e compartilhando. Eu vou entrar para responder uma questãozinha que você falou, que pode depois ser juntada, das pessoas se compenetrarem, quer dizer, mais difícil, quer dizer, que elas se compenetrarem, que é importante cuidar de si próprio. Eu estou muito satisfeito com a pesquisa que já foi feita, que as pessoas estão declarando que após essa pandemia, 70% das pessoas estão declarando que vão procurar se cuidar mais. Isso para mim é festa no céu, que realmente é aquilo que eu falo. Eu fiz 28 lives já até agora, desde que começou essa reclusão. Tá? Live que não acaba mais, com o intuito de passar coisas para as pessoas. Quando eu vejo, não vou dizer que fui eu que sou o causador dessas 70% das pessoas dizerem que vão se cuidar mais, mas eu tenho certeza que algum grãozinho, alguma coisa eu coloquei ali para as pessoas dizerem que vão me cuidar mais. Então eu fiquei muito feliz com essa pesquisa e começo a ver que as pessoas realmente vão se cuidar mais, porque precisam se cuidar. Isso é muito legal que você está falando, e eu queria juntar com uma última pergunta, que a gente já está chegando aqui no final do Jornada da Calma, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando justamente sobre a relação familiar, porque vocês dois falaram muito sobre espiritualidade, sobre fé e o quanto isso é importante. E eu fiquei pensando que por mais que sejam valores que muitas vezes vêm da família, é uma experiência que você tem essa experiência e você passa a acreditar, né? Você entende que você pode acreditar em alguma coisa e como você se dedica e como você orienta a sua vida de forma a ter mais bondade, a ter mais carinho, a ter mais amor, essas características que a gente fala em Deus e a gente pensa nelas. E eu fiquei pensando que isso a gente não consegue ensinar para os filhos exatamente, né? A gente pode dar um exemplo, a gente pode inspirar, mas isso tem um gatilho que talvez seja individual, que eles vão ter que passar por isso. Como é que é essa relação dentro da família, desse ensino que é tão próximo e de uma coisa que é tão importante para vocês dois? Bom, isso para a gente, até pode ser que eles vão ter algum gatilho, mas no que depende da gente, a gente faz a nossa lição de casa com eles também. Então, nessa questão da espiritualidade, é assim, rezar todos os dias e agradecer o dia é uma coisa que é tão certo quanto a gente acordar. Então, a gente, assim, desde pequenininhos, vamos rezar na hora de dormir, agradecer o nosso dia e pedir o que a gente quer pedir, entendeu? Então, assim, esse é o momento. Aí nós vamos à missa semanalmente, e eles vão à missa semanalmente com a gente, né? Então, mesmo quando a gente faz agora, nesse período que a gente faz missa online, assiste, não é a mesma coisa, mas a gente está lá praticando, né, essa nossa crença, a gente traz eles também. Por outro lado, que nem a gente está vivendo esse período, nós nos engajamos muito nas causas sociais. E eles estão vendo tudo isso acontecer, né? Eles veem o quanto a gente está trabalhando, o que a gente tem feito, e eles perguntam. Então, isso, nenhum momento eu falo para eles, olha, vocês têm que fazer. A gente está apoiando, por exemplo, agora, um projeto que chama Escola de Impacto, que é voltado para jovens de escolas privadas de 14 a 18 anos. E a Rafaela fez 14, eu amaria que ela se inscrevesse e que ela participasse, porque nós somos até mentores, porque nós também estamos apoiando. Mas é um projeto tão bacana que vai ajudar a desenvolver e formar esses jovens para ter uma visão muito mais de sustentabilidade do que do que eu pelo menos tive na minha infância. Então, eu acho que traz uma riqueza de informações, mas que eu não quis em nenhum momento obrigá-la. Então, o que eu fiz? Teve uma live essa semana, eu falei, vamos assistir a live juntas. Então, assim, se tocar o seu coração, eu vou ficar muito feliz, mas você não vai fazer isso porque eu vou ficar feliz, você vai fazer isso porque são 2 anos, é a sua dedicação. Então, assim, eu não sei, daí ela super se animou, ela vai fazer a inscrição
e não sei se vai ser aprovado ou não, né? Isso é uma outra etapa, e também se não for, são os aprendizados dela, mas eu acho que desse jeito a gente vai levando as nossas crenças, os nossos valores para eles. Então é um pouco por osmose que eles vão aprender o que a gente pratica, e eles veem no todo dia, mas eu não tenho dúvida que para a educação a gente também precisa dar uns empurrões, a gente precisa falar, precisa pontuar, criança precisa ter rotina, né? Então é água mole em pedra dura, né? Então você está falando, uma hora aquilo faz sentido. Se lá na frente eles vão ter outros tipos de gatilhos, e às vezes pode ser que tenha um gatilho que vai completamente oposto do que a gente comunga, não sei, né? Mas pelo menos eu vou ter a minha consciência em paz, que eu fiz a minha parte, né? E que daí para frente eles vão estar bem formados para fazer as escolhas deles. Olha, Helena, essa questão de passar as coisas para os filhos, eu considero isso como uma responsabilidade dos pais, a responsabilidade de criá-los. Você põe os filhos no mundo e você tem que ser responsável em criá-los, formá-los e passar para eles aquilo que você acredita que seja o melhor para as suas vidas. Eu venho de um berço muito simples, uma família muito simples, mas eu recebi uma grande herança do meu pai e da minha mãe. Meu pai me introduziu à honestidade e ética, e minha mãe me apresentou para Deus. E realmente isso tem sido uma coisa muito forte na minha vida, tanto um quanto o outro. Eu me lembro, eu fui filho único até 7 anos, e aí começaram a nascer meus irmãos, e a gente não tinha empregada, não tinha gente com quem deixar, e minha mãe parou de ir à missa. Eu ia à missa todo domingo com ela. Ela parou de ir à missa e eu continuei indo à missa, sozinho, a pé. Naquele tempo não tinha problema de andar pelas ruas de São Paulo a pé, eu ia a pé, então eu ia à missa. Eu acho que isso é realmente uma coisa fantástica que ela trouxe para mim. E com os nossos filhos pequenos, eu acho que a coisa mais importante, você deve falar, você deve procurar ensinar, mas o mais importante é o walk the talk, quando eles veem como é que vocês são. Eu acho que isso é importante, eles têm que ver como é que nós somos. Eles veem, eles acompanham, eles sabem que eu estou fazendo live, eles que sabem por quê, sabem qual é a razão, quais são os motivos que eu estou fazendo e também quais são os temas que eu estou abordando. Então, eles sabem disso e vão colocando isso dentro deles. E realmente eu acho que nós estamos fazendo sim a nossa parte, de passar para eles aquilo que nós acreditamos que são bons balizamentos para eles se apoiarem na estrada da vida. Agora, você cria os filhos para o mundo. Eu fico até um pouco triste, a Rafaela já está com 14 anos, e está uma moça, já não dorme mais na mesma cama que eu e a gente, porque ela era louca para chegar e se enfiar na nossa cama. Eu adorava isso. O Miguel ainda faz um pouco, mas, sabe, eles vão crescendo. E eu sempre digo para os pais que têm filhos pequenos, aproveita as crianças. E criança é perecível. Eles deixam de ser criança. Eles começam a ficar adolescentes, começam a ficar adultos. E aí é o mundo. Aproveita, fica pertinho, porque por enquanto vocês são as pessoas mais importantes na vida deles. Seu pai e a mãe são as pessoas mais importantes. Aproveita esse momento e passa o que você puder de melhor para eles. Tá? Isso vai fazer a formação deles e vai ser muito importante na vida. Isso é o que eu acredito e é o que nós estamos procurando fazer com nossos filhos pequenos. Eu tenho mais 4 adultos. Eu acho que essa coisa já veio comigo. Tenho muito orgulho dos meus filhos adultos, são ótimos, e são meus amigos hoje. Agora nós estamos junto com a Geise, estamos pondo um reforço muito maior ainda nessas 2 crianças. Eu acho que vai dar certo, nós estamos fazendo a nossa parte. Não, mas eu gostei acho que essa dica de aproveita as crianças, na verdade, aproveita todas as fases, né? Aproveita quando estão adultos e estão amigos, aproveita quando você está em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que quando a gente pensa em todas essas palavras, esses pilares, esses conceitos, essas ferramentas que nos ajudam, nenhuma delas vale a pena se a gente não estiver prestando atenção e aproveitando. E eu aproveitei muito essa conversa hoje com vocês, queria agradecer de coração pela presença de vocês aqui no Jornada da Calma e pela dedicação a um projeto tão bonito de levar tanto conhecimento para todas as pessoas. Obrigada, Geise. Obrigada, Bílio. Obrigada a você. Muito bom, prazer e parabéns para você também, que esse trabalho que você está fazendo é lindo e eu tenho certeza que vai estar ajudando muita gente na inspiração, no conhecimento, nas reflexões. Parabéns.
De verdade, Helena, é a segunda vez que eu interajo com você, já sou seu fã, realmente, olha, você faz um trabalho incrível, incrível, suas perguntas são realmente perguntas assim, muito, muito claras, né? Olha, te agradeço por essa oportunidade de a gente estar interagindo. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Jornada da Calma, que a gente consiga continuar essa conversa por muitos e muitos anos e sempre vivendo muito bem. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.